Olá e bem-vindos ao Psi em Áudio. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa obra que, assim, mudou as regras do jogo no estudo da mente. Psicologia do Inconsciente, de Carl Gustav Jung. É um livro denso, a gente sabe, mas as ideias ali dentro são absolutamente fundamentais. Fundamentais e, o que é mais fascinante, forjadas no caos, né? Jung escreveu isso no comecinho do século XX, com a Primeira Guerra Mundial explodindo na Europa. Exato. Ele olhava para aquela barbárie toda porque ele chamou de anarquização inacreditável dos critérios. E se fazia a pergunta que move o livro inteiro: o que afinal existe por baixo da fina camada de ordem da nossa consciência? E essa é a nossa missão aqui. É descompactar esse material todo e extrair as grandes ideias de Jung de um jeito que faça sentido para a gente hoje. Vamos mostrar por que mais de 100 anos depois, esse livro continua sendo uma ferramenta incrível para a gente entender os nossos próprios conflitos. Vamos começar essa exploração. Com certeza. E para chegar em Jung, o nosso ponto de partida tem que ser Sigmund Freud. O livro mesmo começa situando a gente. A psicologia antes de Freud era muito limitada, sabe? Quase só uma psicologia da consciência. E a psicanálise não surgiu do nada, de uma teoria abstrata. Veio de uma necessidade bem prática, né? Exatamente. Uma necessidade dos médicos. Eles lidavam com as chamadas doenças nervosas. E, assim, os tratamentos físicos simplesmente não resolviam. Tinha algo mais ali. O grande mérito de Freud foi criar uma psicologia para as neuroses, com um método clínico para investigar. Mas a faísca inicial veio de um colega, o Dr. Breuer, e seu famoso caso da paciente conhecida como Ana O. Ah, a origem da cura pela fala, essa história fascinante. A Ana O tinha uma série de sintomas muito bizarros, tipo paralisia no braço, tosse nervosa. E em certos momentos ela esquecia o próprio idioma, o alemão, e só conseguia falar em inglês. É incrível! E o Breuer, com muita paciência, notou uma coisa curiosa. Quando ela conseguia falar livremente sobre as memórias da época em que cuidava do pai doente, os sintomas aliviavam, temporariamente. Até que um dia ela conseguiu verbalizar uma cena específica que a assombrava. Ela estava sentada ao lado da cama do pai, exausta, e teve uma espécie de alucinação. Qual cena? Ela viu uma cobra preta saindo da parede indo na direção do pai para picá-lo. Ela tentou desesperadamente afastar a cobra com o braço direito. O braço que estava paralisado. Exato. O braço estava adormecido, pendurado na cadeira. Ela ficou impotente, aterrorizada. E no momento em que ela conseguiu finalmente colocar essa memória em palavras com toda a emoção junto, a paralisia do braço sumiu. Para sempre. Nossa, então o corpo estava literalmente encenando um trauma que a mente não conseguia processar? Precisamente. E daí nasce a primeira grande ideia da psicanálise, a teoria do trauma. A neurose seria o resultado de um choque psíquico, uma energia que fica presa no inconsciente e se manifesta no corpo. Faz todo sentido. Mas Freud não parou por aí, né? Ele sentiu que isso era só a ponta do iceberg. Para ela. Ele descobriu que, quase sempre, por trás do trauma, existia um conflito na esfera do amor. Um conflito de natureza erótica. Ou seja, a cobra não era só uma cobra. O trauma foi só o gatilho. Perfeito. O trauma era a ocasião para que um conflito muito mais profundo e pessoal viesse à tona. No caso dela, sentimentos talvez proibidos pelo pai. Para Freud, a chave da neurose estava aí, nesse mundo afetivo, libidinal. Entendo a lógica do Freud, de olhar para o passado, para a ferida original, mas parece que deixa de fora outras motivações humanas, né? Ambição, poder, a vontade de se afirmar. Alguém olhou por esse ângulo? Sim, e essa é a beleza do debate que o Jung apresenta. Ele nos mostra a antítese perfeita de Freud. Alfred Adler. Se para Freud o motor da vida é a libido, o eros, para Adler é a vontade de poder. Vontade de poder, isso soa bem diferente de um trauma de amor. Completamente. Para Adler, a neurose não é uma fixação no passado, um fantasma infantil. É uma estratégia voltada para o futuro. O neurótico sofre de um profundo sentimento de inferioridade e constrói seus sintomas para compensar isso, para buscar superioridade. É uma virada de 180 graus na perspectiva. O livro dá um exemplo ótimo para a gente comparar, o da jovem com crises de asma.
Pela visão de Freud, como seria? Pela visão freudiana, a gente buscaria a raiz no passado. As crises de asma, o medo de ser abandonada pelo marido, tudo isso seria um eco de uma fixação não resolvida com o pai. O sintoma é uma repetição, um amor infantil frustrado. Ok, o sintoma como um fantasma do passado. E como Adler interpretaria o mesmo caso? Para Adler, a pergunta não é de onde vem a asma, e sim para que serve a asma. A neurose dela vira uma manobra, uma ferramenta de poder. Como assim? Com os ataques de asma, ela tiraniza a família. A atenção se volta toda para ela, o marido não pode sair, a casa para. A doença se torna a arma dela para controlar o ambiente e garantir sua importância, para estar por cima. Uau! Isso é maquiavélico e genial. Então temos Freud, dizendo que o problema é uma causa no passado, o Eros, e Adler, dizendo que é uma finalidade no futuro, o poder. Duas explicações que fazem sentido e são contraditórias. Como Jung sai dessa? É aqui que Jung nos dá uma das contribuições mais, duradouras. Ele não escolhe um lado. Ele sobe um degrau e olha para os próprios teóricos. Ele se pergunta, por que Freud só vê conflitos eróticos e Adler só vê lutas de poder? E a resposta? A resposta dele é que as duas teorias, na verdade, descrevem psicologias de tipos diferentes de pessoas. E aí ele propõe a existência de duas atitudes fundamentais, a introversão e a extroversão. Ah, agora a gente está em território junguiano clássico. Então a teoria de Freud se encaixa melhor num tipo de pessoa e a de Adler em outro. Exatamente. O extrovertido tem sua energia voltada para fora, para o objeto, para as pessoas, para o mundo. Ele age primeiro, pensa depois. A teoria de Freud, focada nas relações com os pais, com os objetos, descreve muito bem a psicologia dele. E o introvertido seria o oposto. A energia se volta para dentro, para o mundo interior. Isso. O introvertido é mais hesitante, reflexivo. A referência principal é ele mesmo. Então a teoria de Adler, que fala da afirmação do eu, de superar a inferioridade interna, ressoa muito mais com a dinâmica do introvertido. O livro tem uma ilustração perfeita para isso, dos dois rapazes visitando o castelo. Sim, é ótima. O extrovertido entra correndo, animado com a aventura. O introvertido fica para trás, hesitante, pensando nos riscos. Mas lá dentro a coisa se inverte, né? Totalmente. O extrovertido se entedia rápido ao ver uns manuscritos antigos. Para ele, é só papel velho. Já o introvertido, que hesitou para entrar, agora fica fascinado. Ele mergulha naquilo, esquece do amigo, do tempo, o objeto capturou o interesse subjetivo dele. Então a conclusão de Jung é que Freud e Adler estavam certos, mas de forma parcial. Cada um descreveu o mundo a partir da sua própria janela. Exato. Ele diz que essas teorias são redutivas. São úteis para analisar um sintoma, a parte doente, mas não explicam a pessoa inteira. Para Jung, a neurose não é só um problema a ser consertado. É uma tentativa frustrada de uma nova síntese de vida. É um sinal de que algo novo precisa nascer. Olha, se essa análise profunda sobre a psicologia de Jung está fazendo sentido, não se esqueça de curtir este áudio. Ajuda muito a gente a continuar trazendo esse tipo de conteúdo. E é a partir dessa base que ele constrói a visão dele sobre a arquitetura da mente, que é muito mais ampla. Isso. E é aqui que a gente entra no conceito mais famoso dele, o inconsciente. Só que ele não viu o inconsciente como uma coisa só, né? Não mesmo. Ele o divide em duas camadas. A primeira, mais superficial, é o inconsciente pessoal. A gente pode pensar nele como o porão da nossa casa. É um espaço só nosso. E o que a gente guarda nesse porão? Tudo que já foi consciente, mas foi esquecido ou reprimido. Memórias, experiências dolorosas, e é nesse porão que mora a nossa sombra. A soma é a soma de tudo que a gente não aceita em nós. Nossos traços desfavoráveis, nossa mesquinhez. O nosso lado B que a gente prefere esconder. Mas a grande sacada de Jung, o que realmente o diferencia, é a segunda camada. O inconsciente coletivo. E aqui a metáfora muda. Se o inconsciente pessoal é o nosso porão, o coletivo é o alicerce geológico sobre o qual todas as casas da humanidade foram construídas. Não é algo que a gente adquire, é uma herança. Então, não somos uma lousa em branco. A gente já nasce com um software humano,
com padrões que nos conectam a todos os nossos ancestrais. Exatamente. E esse alicerce não contém memórias, mas sim potencialidades. As imagens primordiais que ele chamou de arquétipos. Arquétipos. Essa palavra virou super popular, mas o que ela significa no contexto de Jung? Pense nos arquétipos como os projetos da experiência humana. São padrões universais que aparecem em todo lugar. O herói que enfrenta o monstro, a grande mãe, o velho sábio, eles são a estrutura dos mitos, dos contos de fadas e, o mais importante, dos nossos sonhos. Certo. Então, se a psique tem essa camada universal, a terapia também tem que mudar. Não dá mais para ficar só reduzindo tudo a um trauma infantil. Impossível. É por isso que Jung propõe um novo método que ele chama de sintético ou construtivo. O método redutivo de Freud pergunta: de onde isso vem? O método construtivo de Jung pergunta: para onde isso aponta? Qual a finalidade disso? A ideia é construir um novo sentido a partir do sintoma e não só decompor. Exato. E o livro traz aquele sonho incrível para mostrar a diferença, o da paciente e do caranguejo. Ah, sim. Um sonho fantástico. Uma paciente dele sonha que está na margem de um rio que precisa atravessar. Quando ela põe o pé na água, um caranguejo enorme sai do fundo e agarra o pé dela. Isso, tentando puxá-la para trás. Uma interpretação redutiva, freudiana, diria que o caranguejo é uma pessoa real. A mãe, talvez, ou uma amiga, que aprende numa relação sufocante. Certo, a análise focaria na relação externa. Mas e a interpretação de Jung? Jung levaria a interpretação para o nível do sujeito. O sonho não é sobre a mãe, o sonho é sobre a própria sonhadora. Cada elemento é uma parte dela. O rio é uma fronteira na vida dela que ela precisa cruzar. E o caranguejo? O caranguejo é uma parte dela mesma. Uma parte animal, primitiva, que anda para trás e a impede de avançar. É o apego ao passado, o medo do novo, uma parte do seu próprio inconsciente que a sabota. Uau! O obstáculo está dentro dela. O monstro é uma parte sua. Exatamente. O medo dela não é da mãe. É um medo primordial que vem de dentro. O sonho está mostrando o conflito interno dela. E isso é muito mais desafiador, mas também muito mais empoderador, né? Se o obstáculo está dentro, a solução também está. Jung nos mostra é imenso. Começa nos traumas de Freud, passa pela vontade de poder de Adler e chega a uma psicologia muito mais ampla, que abraça nossa herança humana universal. E a grande mensagem, principalmente para a segunda metade da vida, é que o desenvolvimento não acaba. Quando as metas externas, como carreira e família, se cumprem, a grande tarefa se torna interna. É o processo de individuação. Que seria o processo de se tornar quem a gente realmente é, na nossa totalidade. Exato. É o trabalho de olhar para dentro, reconhecer e integrar os opostos da nossa personalidade. Integrar a luz e a sombra, o masculino e o feminino. Não para ser perfeito, mas para ser completo. E aqui fica a reflexão que o livro nos deixa. Jung sugere que a neurose não é apenas uma doença a ser curada, mas uma tentativa da alma de se curar. Um sinal de um caminho antigo não serve mais. Então, e se os nossos maiores medos e conflitos, aquela parte de nós que nos puxa para trás como caranguejo, não fossem só um problema, mas um chamado, um convite para uma vida mais autêntica? Fica a pergunta: o que a sombra de cada pessoa estaria tentando dizer? Uma pergunta que de fato vale uma vida inteira para ser explorada. Agradecemos por nos acompanhar nesta exploração profunda da obra de Jung. Esperamos que tenha sido esclarecedor. E para não perder mais áudios como este sobre os grandes pensadores da psicologia, siga o nosso canal Psi em Áudio. Até a próxima!